O segundo método que eu trago para vocês é o da aprendizagem baseada em equipes. Ele foi instituído, esse método, a partir da necessidade de se trabalhar com turmas de classes grandes, com muitos alunos. Então, ele pode ser usado com turma até com mais de 100 alunos, mas a nossa realidade não chega a tanto no ensino público e a gente pode utilizar ele com uma quantidade menor, de 25 alunos, por exemplo. Isso porque é preciso que sejam formados grupos de alunos, equipes, de 5 a 7 estudantes, que vão trabalhar na sala de aula, no espaço físico pré-determinado pelo professor, e vão fazer algumas atividades sequenciais. Então, aqui é um desses momentos, um momento onde existe um teste individual, aqui um momento onde eles já estão separados em grupos para discussão. Então, a gente tem aqui essa construção coletiva. Então, quais são as etapas do TBL, que vem do inglês Team Based Learning? Então, a gente tem a primeira etapa, que é a preparação. Na preparação, ou pré-classe, o estudo ele vai ser anterior ao momento presencial, mas isso acontece de forma organizada. No caso aqui, o docente ele vai fazer a curadoria do material. Então, ele vai pesquisar em todas as possibilidades, os recursos que existem, vai fazer esse filtro e vai passar para os alunos o que ele quer que o aluno estude para alcançar os objetivos daquele momento, para aquele momento. Então, o aluno ele vai ler um material que é pré-selecionado. Isso precisa que o aluno tenha um tempo. Esse material tem que ser disponibilizado com aproximadamente uma semana, por exemplo. E na sala de aula, eles vão tratar de pontos divergentes, de dúvidas. Então, já é um momento mais rico, não simplesmente de transmissão de conteúdo. Então, esse momento também de preparação ele vai ser importante para nivelar o conhecimento desses alunos, fazer com que eles assumam esse compromisso de se preparar, então desenvolve essa maturidade. E esse momento eu trago para vocês a TBL para alunos de ensino fundamental, sim, porque eles ganharam uma maturidade, já estão nesse momento de pandemia, numa rotina de estudo remoto. Então, eles têm já um senso de responsabilidade mediante uma curadoria dos professores para conseguir fazer essa seleção de forma bem satisfatória. E aí, no segundo momento, vista a garantia do preparo. Essa garantia do preparo acontece em 4 etapas. As 2 primeiras são mais diferenciadas dessas 2 últimas. Então, vamos ver quais são cada uma delas. A primeira é um teste individual, onde ele vai responder um teste objetivo, são questões curtas, porém, elas não são perguntas básicas, ela deve gerar uma dúvida, uma discussão. Então, são as perguntas que geralmente o professor sabe que faz em prova. O tempo é bastante importante, o controle desse tempo. E, no final, eles vão marcar essas respostas numa folha personalizada. Aí eu vou mostrar como é essa folha de avaliação. Então, cada pergunta objetiva, ela vai ter respostas de A a D. E aí, o aluno, ele pode atribuir uma pontuação a cada alternativa. Se ele tem muita certeza que é a alternativa, aqui na questão 3, por exemplo, a questão C, então ele vai atribuir os 4 pontos dele na questão C. Mas na questão 1 eu fiquei em dúvida entre A e B. Então, eu vou distribuir aqui 2 pontos para cada. Na questão 2, ele ficou em dúvida entre A e D, só que ele está mais para a letra D. E aí, ele coloca a letra D 3 pontos e a letra A 1 ponto. Então, ele vai modificando isso conforme a sua avaliação pessoal para cada questão, as 10 questões. E a quantidade total de pontos, ele não vai preencher nesse momento. Passado esses 25 minutos, a resolução dessas 10 questões, marcando aqui no gabarito a pontuação para cada questão, para cada alternativa, eles vão fazer a junção em grupos. Então, as questões continuam as mesmas, porém, eles vão discutir uma única alternativa para representar a equipe. Então,
não mais ele vai ter uma separação, né, de alternativas. Ele não vai poder mais distribuir os pontos. Agora, ele vai precisar escolher uma alternativa para a equipe. E, nesse momento, gera uma discussão, uma pessoa querendo convencer a outra sobre o porquê da sua alternativa está correta. E isso é bastante saudável, né? Isso gera um envolvimento. É importante também que essa equipe ela seja bastante uniforme, né? O professor ele já conhece mais ou menos quais são aqueles alunos que têm mais facilidade, então separa esses alunos, separa os alunos que são mais colegas, separa os alunos que têm algum relacionamento mais próximo, né? Então deixa que a conversa, né? Ela seja fluida, né? Entre os grupos. Né? Porque se ficar só aquela panelinha aí, uma pessoa já sabe que uma pessoa faz, outra pessoa não faz, certo? Então, tem também esses critérios para separação, para a escolha das equipes. Se o professor ele não conhecer a turma, ele faz de forma aleatória, né? Digamos assim. E aí, gente, nesse modelo remoto, como é que a gente faz essas tabelas, né? Como é que os alunos fazem isso para depois saber se a sua alternativa está correta ou não, né? E receber uma pontuação. Existe esse site aqui, né, que eles já trabalham com um modelo de raspadinha, né, e o professor ele pode acessar na aba Sou Professor e cadastrar o seu questionário, né, uma questão 1 a 7 aqui no exemplo, aí A, B, C, D, e ele marca aqui a questão, o gabarito, né, e o aluno ele vai ver dessa forma aqui, ele vai ver todo cinza. Né, depois que o professor fizer o cadastro e marcar o gabarito, ele vai disponibilizar um PIN. E aí ele oferece esse PIN para o aluno vem aqui na parte Sou Aluno, coloca o PIN, abre a atividade. Né? E aí ele está, depois que discutiu com a equipe, eles vão chegar a um consenso de uma alternativa para cada questão. E aí ele, por exemplo, aqui, ele precisou raspar todas as alternativas para poder encontrar a correta. Então, vamos supor que eles tinham escolhido a letra A, rasparam a letra A, não era a alternativa correta. E aí, rasparam a letra B, depois não era a alternativa correta. Alguém tinha marcado a letra C, e aí, então vamos apostar aqui na C agora. Mas não era C. E aí, depois eles viram que era a letra D. Nesse caso aí, a pontuação deles vai ser 0, porque eles tiveram que raspar 4 alternativas para poder ver a alternativa correta. Ao passo que, quando eles acertam a alternativa, né, escolhem a alternativa correta, por exemplo, a 2B, eles marcaram lá no gabarito deles, depois da discussão que a 2 era B, eles vão direto aqui na raspadinha, tirar a letra B, e aí, se houver a estrelinha, eles já computam 4 pontos. Né? Isso aí fazem para todas as questões. No final, eles conferem, né? Eles confrontam a pontuação individual com a pontuação da equipe. Né? Às vezes você tem uma pontuação menor e depois da discussão você consegue reconhecer alguns aspectos. Né? Isso daí a gente pode atribuir também a nota, né? De forma separada do conteúdo, tanto para o individual como para a equipe, né? Formar uma pontuação única para isso. Para o qualitativo também, né? Não só o cognitivo, mas também o procedimental, o atitudinal, né? Da discussão, da participação, né? Mas ainda há, apesar disso, um momento para apelação, né? Existe esse passo aí na garantia de preparo que o aluno ele pode contestar o gabarito. E aí ele vai fazer essa contestação por escrito, né, baseada na literatura e vai entregar no momento posterior, certo? Isso daí vai precisar ser um consenso entre o grupo. Ela deve ser a decisão do grupo. E depois disso, né, não havendo necessidade de apelação pelo grupo, o professor ele vai fazer o feedback. Né, que o feedback seria o quê? Uma mini aulazinha baseada em cada uma das questões, e aí nesse momento é importante que o professor ele dê espaço para o aluno. Professor, mas eu confundi nessa hora, poxa, marquei outra alternativa. Pronto, aí o professor já vai ver, né, o que é que está faltando ali para ajustar, para moldar, para modelar e fazer com que esse aluno ele consiga alcançar os objetivos propostos. Tá? Então, nesse momento aí, depois da garantia do preparo, né, o preparo conceitual, existe o momento da aplicação de conceitos. Então, na classe ainda,
né, é feito um teste de múltipla escolha, geralmente pode ser verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha ABCD, e aí é uma questão que vai ser colocada oralmente para os alunos, ainda dividido em equipes, e a diferença, né, é que ela vai ser uma questão contextualizada, vai ser um caso clínico, vai ser um diagnóstico, no caso aí do pessoal da medicina, né, mas levando em consideração as ciências da natureza, a gente pode trazer para aquelas problematizações, né, e aí no momento em que o professor ele fala sobre uma afirmação, os alunos vão apontar de forma, né, nessas plaquinhas assim, simultaneamente, se é verdadeiro, se é falso, ou qual a alternativa correta para aquela questão, que é mais complexa, que vai abordar uma situação real, né? Então, nesse momento aí, vai ser de imediato, né? Eles vão saber a resposta, e aí vai haver a discussão com toda a turma sobre aquela escolha da alternativa, né, de cada grupo, certo? Então, nesse momento já haverá a aplicação daqueles conceitos, porque o tipo de pergunta também vai mudar, né? Então, é um método que ele vai além das competências cognitivas, né? Você tem um compromisso com o estudo prévio, então se o aluno ele não estuda previamente, ele já vai prejudicar a equipe, né? Então ele tem um comprometimento com a equipe, né? O trabalho em grupo, os seus pares, eles podem avaliar-se entre si, e aí nesse processo, essa avaliação de pares, valendo uma pontuação, isso é muito importante, porque o aluno ele vai se pôr no lugar do outro, o aluno ele vai também despertar o seu senso crítico com relação à construção do conhecimento, né? Além de que é um método que ele garante a capacitação de argumentação, então o aluno ele vai ter que convencer a sua escolha, né? Porque a sua escolha está certa e você vai utilizar a habilidade de comunicação e dos seus conhecimentos prévios. Porém, a gente tem que ter alguns cuidados para a implementação, né? Antes do início do curso, o planejamento. Então, o planejamento para cada aula, não necessariamente a gente vai fazer um curso inteiro com relação a isso. Eu, particularmente, fiz as revisões, né, das nossas aulas. Então, a gente tinha aquela aula no modelo mais tradicional, mas no momento da revisão, a gente fazia o TBL, né? Então, a gente já tinha visto o conteúdo em sala de aula, né, em outras aulas, e na última aula seria um momento para uma avaliação individual, para uma avaliação em equipes e para uma aplicação daquele conteúdo, né? É importante que os alunos eles estejam cientes dos objetivos desse método, que eles sejam informados sobre como vai haver a pontuação, né? Como é que esses pontos vão ser distribuídos, isso motiva também os alunos, e nunca deixar de fazer as correções, né? Porque as correções, o feedback ele é muito importante também para que tenha finalizado todo o processo do método. E é importante que eles vão reconhecer, né, identificar a sua própria evolução, né, o seu desenvolvimento com relação a esse conteúdo. O último método que eu trago para vocês, né, a gente poderia fazer uma oficina e trabalhar de forma bastante prolongada sobre vários métodos, mas infelizmente a gente não tem tempo para isso, né? Mas trouxe para vocês esses 3 que estão sendo muito utilizados e a gente pode implementar de forma bastante satisfatória em sala de aula. A sala de aula invertida, acredito que seja a que está sendo utilizada com mais frequência, agora no modelo remoto, ela consiste na inversão de ações que ocorre tradicionalmente em sala de aula e fora dela. Então, o que é que normalmente nós somos acostumados a fazer, né, dentro da sala de aula no ensino tradicional? A transmissão de informação e conhecimento, o professor agindo como um palestrante e o estudante aqui passivo, né? Nos outros espaços, em casa, eu mando atividade para casa. Eu quero que o aluno faça um projeto com outros, com um trabalho em grupo para casa, né? Vai na biblioteca, faz, e aí eu mando um roteiro, você faz, né? Então, os outros espaços, eles são para complementação, para aplicação, né, para síntese, para situações que são mais complexas, né? E na sala de aula invertida é justamente o inverso, né? Na sala de aula a gente tem os debates, os projetos, os trabalhos em grupo, solução de problema, ou seja, o aluno ele é ativo. E em casa ele vai fazer a leitura,
vai ver os vídeos, vai fazer pesquisa, ele vai fazer essa construção da sua autonomia, né? Construir o seu conhecimento. Então, ele vai aprender a aprender qual é o melhor método aqui que eu utilizo, o melhor recurso que eu utilizo, e eu vou conseguir alcançar o meu objetivo de forma satisfatória. Então, hoje a gente tem, né, o professor sugerindo leituras, o professor mandando vídeo, aula, né, no YouTube, no WhatsApp, e os alunos, eles vendo esse material para depois encontrar o professor na sala de aula do Meet, né, do Zoom, de alguma outras dessas ferramentas que são utilizadas nesses métodos, né? Então, por que isso é importante? Essa inversão é importante, né? Porque ela vai promover essa autonomia do aluno, e a gente vai ver que isso, pedagogicamente, além disso, né, de forma cognitiva, também reflete de forma positiva. Então, para implementar, né, a sala de aula invertida, a gente também precisa seguir alguns passos, né? E aí vocês vejam aqui que antes da aula, né, 2 a 7 dias da aula, eu sugiro uma semana, o professor ele vai disponibilizar conteúdos, né? Então, ele vai compartilhar aqui com os alunos os conteúdos. Então, os alunos vão acessar, né? Prestem atenção aqui, atentem-se que antes disso o professor precisa preparar esses conteúdos. Esse preparo pode ser de um conteúdo próprio, como também pode ser de um conteúdo de outros, né? Não necessariamente ele precisa produzir aquele material, né? E aí, o aluno, com acesso a esses conteúdos, ele vai conseguir definir, né, descrever, compreender, vai explicar. Esses objetivos aqui, eles são atendidos quando o aluno, ele vai em casa, né, ver o seu material disponibilizado. Né? Isso promove a autonomia, eu vejo no momento que eu me organizar melhor, que eu esteja mais ativo, vou me motivar, né, porque eu posso pesquisar outras fontes, ok? E aí, no dia da aula, como é que a gente consegue ver se aquele aluno, ele verificou as postagens, né? Se ele viu a aula antes. Então, tem um testezinho individual, de forma objetiva, de forma simples. E, em seguida, durante a aula, né, acontece a discussão, né, os alunos, eles apresentam dúvidas, e muitas vezes essas dúvidas, elas são tiradas pelos próprios alunos, o professor, ele vai facilitar, né, novamente, a palavra facilitador, ela é bastante aplicável, né, ele vai mediar essa discussão para tirar dúvidas, então todos participam. Nesse momento, eles vão conseguir aplicar, avaliar, criar, analisar, praticar. E aí, isso eles vão fazer a partir da proposta, né, para alguns tipos de trabalhos em específico, né, que vão ser feitos durante a aula ou depois da aula. Né? Então, visto a necessidade de aplicação, né, esses alunos, eles vão produzir materiais, né? Pode ser podcast, pode ser um material virtual, uma cartilha, pode ser um quadrinho, né? Então, eles vão produzir, ou seja, vão praticar, vão criar, né, a partir daquilo que foi estudado previamente. Né? Então, depois da aula, eles podem revisar os conteúdos a partir desses materiais, né? Eles podem planejar novas atividades a partir daqueles materiais que foram criados também. Né? Então, é um conhecimento que realmente fica de forma significativa. Né? Então, quando a gente pensa nessa aprendizagem significativa e a gente vê aqueles objetivos, né, de aprendizagem, quando a gente é capaz de definir, de listar, de explicar, de descrever, que é a primeira etapa lá da sala de aula invertida, a gente vê que esses passos, eles são os passos mais simples. Por isso que eles devem ser feitos de forma independente pelo aluno, né, e não no momento em sala de aula. Então, a gente tem aqui essa pirâmide, né, o cone de Edgar Dale, que ela foi desenvolvida para apontar
os percentuais de índice de retenção da informação, né, após uma semana de quando a pessoa viu aquela informação, aquele conhecimento, aquele conteúdo. Então, quando é que a pessoa ela vai conseguir criar, avaliar, projetar algo sobre aquilo que ela viu? Quando ela faz aquilo, né? Quando ela produz, quando ela escreve. Então, a gente tem aqui, ó, o aluno sendo ativo, né? E o passo mais básico, né? Quando a gente consegue só listar, explicar, é quando o aluno ele lê, quando ele ouve, né? Então, é o método mais clássico, o método passivo. E essa porcentagem aqui do meio significa a retenção do conhecimento. Então, quanto mais passivo o aluno ele for, menos ele vai conseguir reter o conhecimento. Então, a gente tem aqui, ó, a base da pirâmide, o topo da pirâmide, representando os elementos que têm um índice menor de retenção, né, relacionados aos objetivos de níveis mais baixos na taxonomia de Bloom, né, que representam as habilidades de pensamento de ordem inferior. Enquanto aqui que na base a gente tem os elementos que geram maior retenção de aprendizado, né, e estão associados aos níveis superiores da taxonomia de Bloom. Ou seja, são as habilidades de pensamento de ordem superior. Né? Quando a gente vê aqui essas ordem superior e ordem inferior, a gente vê que o planejamento do professor, né, antes da sala de aula, ele vai fazer toda aquela curadoria ou a produção de materiais, mas nesse momento o aluno ele vai atender a esses níveis. Né? E a partir do momento em que ele vai para a sala de aula, ele vai conseguir, através dos trabalhos que forem sugeridos, né, eles vão conseguir aplicar, analisar, avaliar, criar. Então, o planejamento do professor tem que partir daqui de cima, né, tem que partir dessas habilidades de pensamento de ordem superior, para que a partir disso, desse topo, ele consiga esses outros objetivos. Então, quais são os métodos que a gente tem hoje? Só temos esses 3? Não. Né? Nós temos vários outros meios de produzir, de promover uma metodologia ativa, um método de ensino construtivista. Mas existe um método construtivista ideal? Em contrapartida a isso, nós vemos que não existe um método construtivista, não existe apenas uma realidade, né? Não existe apenas um público, um momento e um conteúdo, né, a ser trabalhado, um objetivo, e por isso a gente não pode se prender apenas a um método. Né? Então, o nosso conhecimento sobre eles é justamente para que a gente possa avaliá-los, né, e aplicá-los da melhor forma possível. E isso está bem visto aqui no ensino, no Blended Learning, né, que o ensino híbrido ou essa aprendizagem mista, né, onde a gente mixa vários tipos de métodos de aprendizagem, certo? Então, salientando que esses métodos, na maioria das vezes, eles são construtivistas, são métodos ativos. Mas aí a gente não pode usar o método tradicional. Bom, novamente, né, como considerações finais, eu trago essa reflexão. Existem variedade de propostas, várias possibilidades de aplicações, cada um tem seus pontos positivos, pontos negativos, então existem as limitações de cada uma, mas o importante é que a gente faça um planejamento, a gente tenha em mente quais são os objetivos que a gente quer alcançar, né? Procure deixar claro e de forma bem honesta para os alunos como é que eles serão avaliados, né, que isso faz com que a gente consiga escolher um recurso, escolher uma proposta, um método adequado. Né? Então, deixo para vocês aqui uma atividade relacionada a essa nossa aula. E o nosso fórum essa semana é sobre a avaliação da aprendizagem, né? Então, a gente tem a disponibilização de alguns materiais que vocês vejam, né? Eu peço que vocês façam essa atividade após a visualização desses materiais, que vai fazer uma complementação do que a gente está vendo aqui nesses slides, tá? E aí eu deixo, para finalizar, o meu e-mail aqui para vocês, né? Eu trouxe alguns artigos que possivelmente vocês precisem, né? Que vocês queiram para ler com mais detalhes. E essa frase, né, de Bosch de 2000, professor ao confeccionar seu próprio material,
passa a planejar e decidir sobre sua própria prática e busca alternativas para uma aprendizagem mais significativa, permitindo uma reflexão crítica sobre vários aspectos do ensino-aprendizagem. Então, a gente saber e a gente poder confeccionar o nosso material, fazer o nosso planejamento, significa muito para a gente que conhece a realidade que está vivendo